Olá, meu nome é Priscila Alves e estou muito feliz pelo Espírito Santo ter te trazido até este vídeo. Se ele te conduziu até aqui, é porque ele tem algo poderoso para trabalhar em seu coração a respeito das palavras que serão aqui ministradas para você. Então eu quero que você abra o seu coração, abra o seu entendimento, que você neste momento preste atenção, porque o Espírito Santo vai falar profundamente com você e comigo também. Aqui no meu canal nós estamos estudando o livro de Atos e de maneira muito verdadeira, de maneira muito transparente, trazendo para você a verdade do Evangelho. Não essa verdade que é pregada por aí só para agradar e atrair pessoas, mas a verdade que é poder. E é esta verdade que eu quero agora compartilhar com você. Então, aqui no capítulo 5, nós vemos a oferta de Ananias e Safira. O título deste vídeo eu coloquei a oferta da morte, porque realmente foi uma oferta que levaram eles à morte. Então preste bastante atenção. Vai dizer, eu não vou ler com você todo o texto, mas eu quero que você pegue a sua Bíblia, pode ser agora, pode ser depois, mas eu quero que você leia os versículos, que você leia o capítulo, para que você possa compreender exatamente tudo que eu vou falar aqui com você e que você possa também testificar desta verdade. Então nós encontramos aqui um pouco antes do capítulo 5, qual é o cenário? O cenário aqui em Atos é Jesus subiu aos céus, né? Depois que ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus e ele deixa uma ordem, ele fala para que aquelas pessoas que viram ele ressurreto, que é para eles irem e espalhar o evangelho, espalhar aquilo que eles viram, aquilo que eles sentiram, que era para eles começarem a pregar o evangelho. E Jesus deixa uma ordem também, especificamente para Pedro, a respeito da igreja. Então a igreja não foi fundada por homens, né, de qualquer maneira, não. O próprio Jesus deixa uma ordem, uma iniciativa para que a igreja dele se junte, tenha comunhão, para que a igreja congregue, tá? E foi a partir de Pedro que a igreja deu início. E eles ali receberam o Espírito Santo, eles foram cheios de poder, foram cheios de autoridade, eles foram avivados pelo Espírito Santo. E hoje nós ouvimos falar muito sobre o avivamento, que é uma promessa para nós. Então, a gente fala muito, estamos buscando o avivamento, que é um momento onde nós temos o nosso coração completamente quebrantado, voltado para o Senhor, onde o Espírito Santo nos enche ainda mais desse poder, dessa autoridade, onde o Espírito Santo nos reveste, nos quebrantando, né? Enfim, não dá para explicar quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo. É algo inexplicável. E o avivamento que nós estamos buscando é algo que virá em massa. Não será, é um aqui, o outro ali, outro ali. Mas muitas pessoas receberão esse poder, receberão essa unção. E aí a gente vai entender que o avivamento chegou. Mas precisamos entender que se estamos buscando o avivamento, nós precisamos voltar lá atrás, quando o avivamento verdadeiro aconteceu, quando o Espírito Santo desceu. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo ele não vem, né, de qualquer maneira. O Espírito Santo, eu quero ser avivado, mas para quê? Para que você quer receber o Espírito Santo? Então Atos vai nos fazer voltar
a essência, para que aí sim possamos receber o Espírito de maneira mais intensa, para que nós sejamos testemunhas de Cristo aonde nós formos, para que nós possamos com poder e autoridade levar o Evangelho de Cristo. Então este é o intuito de Atos dos Apóstolos. E aí, nesse contexto, o pessoal ali estava sendo salvo, ouvindo a palavra, recebendo o Espírito Santo e com o coração aberto, com o coração quebrantado, eles começavam a olhar para as necessidades uns dos outros. Eles queriam ajudar um ao outro, tanto que a palavra vai dizer que não havia necessitado entre eles, porque eles vendiam as suas posses e depositavam nos pés dos apóstolos e eles distribuíam, entre viúvas, órfãos, pessoas mais pobres, e assim ninguém tinha necessidade. Eles estavam vivendo um mover do Espírito Santo. Então você pode começar a entender que uma pessoa cheia do Espírito Santo não é aquela pessoa que fala bonito, não é aquela pessoa que roda, que pula, que fala em línguas estranhas. Isso faz parte? Faz, mas nada disso tem valor se você não aprender que a pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que se preocupa com a causa do próximo. Hoje nós vemos, meu irmão, se você caiu aqui nesse canal, se prepara, porque aqui você vai ouvir coisas que talvez você não ouve por aí, tá bom? Porque o meu compromisso, em primeiro lugar, é com o Espírito Santo. Então, de maneira muito fiel, eu trago a palavra dele para o seu coração. Hoje, o que nós temos mais visto são templos enormes, chiques, A gente vê verdadeiros palácios sendo construídos. Isso é ruim? Não é ruim, isso é bom. Só que a gente tem visto, junto com isto que tem acontecido, um descaso muito grande com o necessitado. A gente vê templos enormes onde pessoas famosas, onde pessoas que têm posses, que têm bens financeiros, pessoas que têm ali um poder aquisitivo maior, essas pessoas sendo honradas, essas pessoas se sentindo confortáveis, mas você não vê pessoas mais pobres nesse meio, você não vê pessoas mais simples nesse meio. É como se houvesse uma acepção de pessoas. Olha, aqui é só para famosos, aqui é lugar só para pessoas ricas, aqui não tem lugar para pobres, aqui não tem lugar para pessoas necessitadas. Eu não sei, se você concorda comigo, mas basta você dar uma olhada, para você perceber o ponto que nós chegamos, aonde você vê ministros cada vez mais enriquecendo, e isto não é errado, mas a cada dia mais deixando para trás, deixando de cuidar dos órfãos, das viúvas e dos mais necessitados. É claro que nós, uma igreja mais simples, ela não dá conta de atender a todos que estão precisando. Fazem conforme o que tem, conforme as suas possibilidades. Mas a gente vê quantas vezes pessoas enriquecendo à custa do Evangelho. Cobram muito, muito dinheiro para pregar a palavra. Vivem uma vida luxuosa. E nem ao menos olha para o pequenino. Então, nós precisamos nos despertar. Nós precisamos nos converter. Não é porque estamos dentro da igreja que estamos salvos. Não é porque estamos dentro das igrejas há muitos anos que estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Ainda que a gente fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que a gente entregue o nosso corpo para ser queimado, ainda que a gente venda tudo,
Se não tiver amor, de nada vale. E a gente vê cada dia mais pregações lindas, um mover maravilhoso, cultos que parecem mais entretenimento do que o evangelho puro e santo. Hoje dão muito valor ao entretenimento dentro das igrejas e pouquíssimo valor à palavra. Entenda, o que vai libertar, o que vai curar, o que vai transformar, o que vai salvar é a verdade, é o verbo, é a palavra. Jesus Cristo é a palavra. E hoje gastam tempos enormes no entretenimento e pouco tempo na palavra. Você pode ver. Tem pessoas que começam a assistir um vídeo sobre a palavra de Deus e não aguentam muito tempo, é 3, 5 minutinhos. Agora, se fosse uma dancinha, não adianta esperarmos avivamento enquanto nós não nos colocarmos na posição para recebermos o Espírito da vida em nós. Jesus deixou uma ordem para eles: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então existe um posicionamento que nós devemos ter para que o Espírito Santo desça e se mova em nós, e se mova através de nós. É muita coisa para pouco poder. Precisamos voltar às Escrituras, precisamos voltar a ser cheios do Espírito Santo, se é que um dia você já foi, ou buscar esse poder, porque o Evangelho é poder de Deus, é poder de Deus, não é entretenimento, é poder, e esse poder precisa descer. E eu estou falando tudo isso, não estou saindo do rumo aqui de Ananias e Safira, não. Eu quero que você entenda todo o contexto, o poder do Espírito Santo que eles estavam vivendo, que eles estavam experimentando naquele momento. E eles dividiam as suas posses uns com os outros. E Ananias e Safira viu todo mundo fazendo e falou: eu vou fazer também, eu vou me mostrar, mostrar que eu sou bonzinho, eu vou mostrar que eu sou uma pessoa caridosa. Tem muita gente que acha que fazer caridade te leva para o céu. Tem muita gente que acha que você ajudar os pobres, dar esmolas, que isso vai te levar para o céu. Não vai. Só que você precisa também entender: a salvação é por arrependimento de pecados. Você é salvo quando você se arrepende dos seus pecados, se converte dos seus maus caminhos, entrega sua vida para Jesus e a partir daí começa a viver uma vida nova dia após dia. E isto te leva à salvação. E é nesta caminhada de conversão, de arrependimento, aí sim entra as boas obras, aí sim entra você se preocupar, mas por amor, por obediência, e não para querer se mostrar para os outros, e não para querer ter aquela aparência de caridoso. Essa é a mensagem que Atos capítulo 5 está nos trazendo. Eles foram na onda, o povo estava lá vendendo, ofertando. Aprenda uma coisa: oferta, dízimo. Você não precisa entregar o seu dízimo, a sua oferta, como se fosse uma lei. Dízimo e oferta não precisa ser lei para você, não é obrigatório. Até porque dízimo e oferta foi antes da lei, nem existia lei ainda. Moisés nem tinha nascido. Mas Abel e Caim já estavam ali ofertando, entregando primícias. Ali a gente já vê Noé
também oferecendo sacrifício a Deus. A gente vê Abraão tirando o dízimo de tudo. Isso é antes da lei. Então, dízimo e oferta não tem que estar baseado na tua vida. É uma lei, eu tenho que obedecer, porque senão não sei o quê. Não vem com esse coração, não. No reino de Deus, nada é por obrigação, mas sim por escolha. Outro dia a gente fala mais sobre isso, mas por escolha, por gratidão, por querer viver uma vida santa. E eles então foram e combinaram ali, Ananias e Safira, era um casal, e aí combinaram, olha, vamos vender, a gente tem um terreno, né, vamos vender e trazer aqui também, né, porque senão o que vão achar de nós? Imagino que foi assim que eles falaram, né, o que vão pensar de nós? Tá todo mundo fazendo, vamos fazer também. Mas o coração deles estava completamente fora do propósito central da oferta. E aí, Ananias chega diante de Pedro, diante dos apóstolos, e deposita ali uma quantia. Imagino eu que tenha sido até uma quantia muito boa, que tenha sido um valor alto. E na hora, essa parte eu quero ler com você. Versículo 3. Olha o que Pedro fala para Ananias. Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno? Mantendo contigo, porventura não seria teu? E vendido não estaria todo o dinheiro em seu poder? Como pudeste permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? Não foi a homens que mentiste, mas contra Deus. Na hora que Ananias chega com a oferta, o Espírito Santo mostra para Pedro que Ananias está mentindo. Cuidado. Cuidado com as mentiras. Às vezes você acha que os seus pastores, talvez você ache que os seus líderes estão ali e você está enganando eles. E não está, viu? Muitas vezes eles não te falam para dar a oportunidade para que você se arrependa, para que você mude. Quando você está diante de um homem e uma mulher de Deus, pode ter certeza que muitas vezes o Espírito Santo vai mostrar para eles que você está mentindo, que você está omitindo. Então, muito cuidado. Meu pai fala uma coisa e é verdade. Falava, né? Ele falava assim, a pessoa mente, acha que está mentindo para o outro, mas ela está mentindo para ela mesma. E quantas vezes isso acontece? A pessoa vem com mentira e acha que está enganando o outro, mas ela é quem está se enganando, achando que o outro está acreditando. E foi exatamente isso que aconteceu. Pedro fala para Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração, Ananias? Sempre por trás de qualquer mentira existe um poder diabólico. Satanás sempre vai querer encher o teu coração para você mentir, para você roubar, para você enganar. Ah, mas é só uma mentirinha. Ah, mas se eu não mentir, o que vai acontecer? Ah, o que? Sempre, sem exceção, toda mentira existe um poder do diabo agindo. E Pedro fala algo muito importante para Ananias. Ele fala, se você ficasse com você o terreno, não é seu do mesmo jeito? Se o dinheiro ficasse com você, você não precisava vir trazer. Você não é obrigado. Quem foi que te obrigou a trazer aqui? O dinheiro é teu, está sob a sua posse. Por que você fez isso, Ananias? Ou seja,
O seu dinheiro, a sua casa, a sua vida é sua. Você faz o que quiser com ela. Mas a partir do momento que você decide, de livre e espontânea vontade, fazer algo para o Senhor, entregar a tua vida ao Senhor, fazer algo para Ele, não pense que Ele vai receber de qualquer maneira. Às vezes as pessoas acham, agora é o Novo Testamento, agora é a graça, agora estamos debaixo da graça. E as pessoas nem sabem do que elas estão falando. Se no Antigo Testamento, se deitar adultério era quando um homem e uma mulher deitava, né, traindo o seu cônjuge, tinha ali relações íntimas extraconjugais, hoje, pela graça, só de pensar, só de imaginar, desejando uma outra pessoa, já aquele que imaginou, que está pensando, já está em adultério. Se no Antigo Testamento precisava do caso consumado para que fosse pecado, agora na graça não precisa nem consumar. O desejo do coração já mostra, já é o pecado. Então a graça, ela nos beneficia, porque não precisamos mais matar animais, não precisamos viver uma vida em pecado, porque Jesus é o sacrifício perfeito. Através dele nós podemos nos arrepender, pedir perdão pelos pecados, mudar de vida e termos a salvação através de Cristo Jesus. Só que por outro lado, ficou mais estreito. Porque hoje, o pecado, ele é sondado desde aqui. E essa é a prova. Eles entregaram a oferta, mas com o coração mentiroso, mentindo. Às vezes você acha que você está enganando seu pastor, sua esposa, seu marido, seus filhos, enganando o seu chefe, enganando... Não. Você está mentindo muitas vezes ao Espírito Santo. E a consequência do pecado é a morte. A Bíblia deixa isso muito claro. Aqui foi uma morte física. Aconteceu. Na hora, Ananias morreu. Hoje, muitas vezes, as pessoas mentem, sobem em cima do altar para ministrar a palavra em pecado, estão ali liderando, colocando a mão na cabeça das pessoas, vivendo uma vida mentirosa, uma vida em pecado, uma vida promíscua, um coração amargurado, cheio de raiva. Talvez eles não morrem ali como aconteceu com Ananias, só que por dentro estão mortos, já não carregam mais o selo do Espírito Santo. Você quer uma morte pior que essa? Que é você não ter o Espírito Santo habitando em você? Sem a presença de Deus na sua vida? Não há vida em você. E a única maneira do Espírito Santo habitar em você é você se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo das mentiras, se arrependendo do engano, se arrependendo dos seus pecados. Confessando e pedindo: Espírito Santo, me ajude a viver uma vida guiada pela sua verdade. Você não percebeu que a vida na mentira e no engano é uma vida de sofrimento? É uma vida afastada de Deus? Não existe vida sem Deus. Você só está sobrevivendo. Porque a verdadeira vida é o Espírito que dá. Ele é o doador da vida. Só que não podemos tê-lo de qualquer maneira. É necessário arrependimento, confissão, abandono do pecado. E aí, olha que coisa, ele fala que tais ideias dominassem sua vontade. Uma coisa é você sentir vontade, outra coisa é você ser dominado por ela. Não é pecado você ter vontades. Eu tenho vontade disso, eu tenho vontade daquilo outro.
Você é ser humano, você vai ter vontades. Eu tenho vontade, sei lá, de qualquer coisa, de beber, de fumar. Eu tenho vontade, eu não sei qual é a sua vontade. Mas ter vontade é uma coisa. Você não pode deixar ser dominado por ela. E você tem esse controle, você tem esse domínio sobre você, de deixar a sua vontade te conduzir ou não. Não é porque você tem vontade que você tem que fazer, você pode fazer. Você tem escolha. E será que você tem vivido pela vontade de Deus, uma vida em santidade, ou vivendo as suas próprias vontades do seu jeito? Responda essa pergunta para você mesmo. Porque as suas próprias vontades, as vontades carnais, muitas vezes, elas vão te levar à morte espiritual. Agora, a vontade de Deus, não. Ela é boa, perfeita e agradável. Ela gera vida em você. Só que a escolha é sua. E para terminarmos, diz que depois disso, chega a sua esposa, Safira. E Pedro tá lá, né? E ele pergunta para ela: Safira, deixa eu te perguntar, foi por esse valor que vocês venderam o terreno? E ela falou: sim, foi por esse valor. Ela mentiu também. Ela foi conivente com o seu marido. Escuta bem uma coisa que eu vou te dizer. Cuidado ao ser conivente com o pecado dos outros. Cuidado em você saber de certas coisas e não se posicionar e não falar para a pessoa: olha, você está errado. Você precisa muitas vezes denunciar o pecado. Você precisa muitas vezes, ficou sabendo de alguma coisa, vá, corrija, fale com a pessoa. Você não pode ser conivente com os pecados dos outros. Sabe que ali é um lugar de pecado, é um lugar de mentira. O que você está fazendo lá? Diante de Deus você vai dar conta do mesmo erro, mas aí você fala: mas não foi eu, mas não foi eu que fiz. Só que você sabia e permaneceu, você sabia e não fez nada. É como a gente tem a lei, né, de trânsito, na omissão de socorro, né? É a mesma coisa, você sabe e você se omite. Diante de Deus é como se você estivesse cometendo o mesmo pecado. É grave igualmente. Aí você não sabe, talvez, por que a sua vida não anda, por que as coisas dão errado para você. Porque existe um espírito de morte aí, que não deixa você progredir, que não deixa você prosperar, que não deixa você romper. Você começa e para. Por quê? Porque existe um espírito cortando, matando os teus sonhos, matando a sua prosperidade, matando o seu avanço. Porque muitas vezes você sabe de erros e não se posiciona. Você mente junto com os outros. Você sabe de mentiras e continua com a cara de paisagem, como se não soubesse de nada. Não sou eu mesmo? Tá vendo como que a Bíblia, ela é completamente o oposto daquilo que a gente escuta por aí? Quantas vezes a gente vê pessoas sofrendo, crianças passando por violência, pessoas, talvez idosos, mulheres, pessoas passando por violência doméstica, e você escuta, você sabe e não denuncia. Você sabia que Deus vai te cobrar por isso? Sabia?
Então, eu quero que você reflita sobre isso. Que você faça uma análise da sua vida. Porque eu quero encontrar você no paraíso, na glória, junto com o nosso Pai. Mas para isso é necessário arrependimento de pecados. É necessário você se limpar. É necessário confissão. Ali Pedro perguntou para ela porque ele estava dando uma oportunidade para que ela se arrependesse. Para que ela poderia falar, olha Pedro, não foi por esse valor, mas o meu marido e eu combinamos de mentir. Se ela tivesse feito isso, ela teria ficado viva. E vai saber, talvez uma pregadora, uma pessoa ali cheia do Espírito Santo, mas ela preferiu ser conivente com seu marido. Pense sobre isso. Que você faça uma autoanálise da sua vida. Que você conserte, que você peça ao Espírito Santo, me traz a memória, se alguma vez eu menti para o Senhor, se alguma vez eu enganei, se alguma vez eu omiti. Ele vai te trazer a memória, e aí você confessa, se arrependa, peça perdão. Se você mentiu para o seu pastor, para os seus líderes, para o seu marido, para a esposa, vá, conserte, fale a verdade. Mesmo que doa, não tem problema. É melhor doer aqui, é melhor sofrer as consequências aqui, do que acontecer isso. A separação de Deus. O que você quer? Meu ministério é cura e libertação. E eu vejo muitas pessoas passando por seminários, fazendo isso, fazendo aquilo, e nada adianta na vida delas. Vão para o culto, sai do culto, vão para o culto, sai do culto, e vai e volta, e a vida continua igual. E sabe por quê? Porque elas estão tão preocupadas com a reputação delas, que esse ego não deixa elas confessarem, não deixa que elas se humilhem para confessar os seus pecados. E libertação é arrependimento e confissão. Se você quer ter uma vida livre em Cristo Jesus, se você quer ter uma vida abençoada, uma vida plena em Cristo Jesus, saiba que a única maneira é você se arrependendo dos seus pecados, confessando-os e mudando, se convertendo. Não para fazer o que você quer ou o que os outros ditam, mas o que a palavra te direciona. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. É um enorme prazer estar aqui com você. Eu amo ver, você, os seus comentários. Então comenta aí no vídeo, Coloque uma palavra, coloque seu nome, a sua cidade. Eu vou amar ver você, te conhecer pelos comentários. Deus abençoe muito a sua vida. Mande esse vídeo no grupo da sua igreja, no grupo de mulheres, no grupo de oração, aonde você estiver, compartilhe, não seja egoísta, porque você pode salvar uma vida através deste vídeo. Deus abençoe, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Fica com Deus.